Hoje é a nossa aula 2. Felipe chegando aqui agora também. Por enquanto tem pouca gente, né? Só 5 alunos. 6, Lucas também chegando. Hoje a gente vai terminar, na verdade, a parte de sequência. A gente vai falar de sequências limitadas e monótonas. A gente ainda está na seção 11.1 do livro do Stuart. Bom, o que se entende por uma sequência ser limitada? Bom, na aula passada a gente definiu uma sequência. A gente definiu uma sequência como sendo quem? Como sendo uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Aí, só que para cada Lucas também chegando, Lucas, tem 2 Lucas, né? Agora o Pereira. Para cada elemento natural, para cada número natural, a gente tinha a imagem dele, que era um número real. Esses números reais aqui, que agora eu estou preocupado em saber se essas imagens, ou seja, a imagem do 1, a imagem do 2, a imagem do 3, a imagem do N, ou seja, será que esse pessoal cresce demais, ou será que, ou seja, em outras palavras, será que são limitadas? Ou seja, para mim falar que uma sequência é limitada, eu preciso afirmar duas, a gente vai ver que a gente precisa afirmar duas coisas. Ela pode ser limitada tanto superiormente quanto inferiormente, e quando a gente juntar os dois conceitos, a gente tem o que a gente chama de sequência limitada. Então, esse conjunto dos termos que está aparecendo aqui, ó, é exatamente a imagem, ou seja, esses números aqui, ó, que forma a minha sequência. Na aula passada, por exemplo, a gente viu uma sequência n dividido por n mais 1. A imagem do 1, essa sequência aqui gerava, a imagem do 1 era meio, a imagem do 2 era 2/3, a imagem do 3 era 3/4, e assim sucessivamente. Esses números aqui a gente mostrou que convergia para 1. Em outras palavras, esses infinitos números que estão aqui, ou seja, as infinitas imagens, eles sempre eram menores do que 1. Então, isso aqui nos dá uma deixa para a nossa primeira definição da aula de hoje. A gente vai falar que uma sequência é limitada superiormente se existir um número B pertencente a R, não necessariamente esse elemento aqui tem que ser um elemento da sequência, de forma que para todo N natural, ou seja, para todos os elementos do domínio, eu tenho que a minha sequência ela é menor ou igual a esse B. Então, aqui eu fiz um desenho para vocês entenderem, tá vendo? Eu tenho esse B aqui, é um número real. E aí, o que acontece? Como esse B é um número real, qualquer elemento da sequência, eu não sei se ela vai ser crescente, decrescente, que é o seu caso que a gente vai discutir na aula de hoje, da monoticidade, mas suponha que esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, ou seja, nesse caso aqui eu estou colocando o caso como se ela fosse crescente, né? Ou seja, esse aqui menor do que esse, menor do que esse, e assim sucessivamente. Então, esse pessoal aqui, tá vendo que tá todo mundo menores do que B. Então, isso aqui a gente fala que essa sequência ela tá limitada superiormente. Nesse caso aqui, ó, N dividido por N mais 1, vocês concordam que todo mundo é menor do que 1? Para todo N? Sim. Beleza? Então, esse 1 aqui tá fazendo o papel do B da história, concorda? Ficou claro o fato, ficou claro o que significa uma sequência ser limitada superiormente? Beleza, então. Então, essa aqui é uma sequência limitada superiormente. Do mesmo jeito, a gente poderia definir uma sequência limitada inferiormente. Então, uma sequência limitada inferiormente, tá vendo? Aqui tem uma observação importante também, né? Se eu falei que lá que a N ele era menor ou igual a B, menor do que B, e esse B aqui a gente dá um nome especial para ele, tá vendo? A gente dá o nome dele de cota
superior. Mas aí vocês concordam, no exemplo que eu dei para vocês lá, que n dividido por n mais 1 era menor do que 1. Mas eu poderia falar que ele também era menor do que 2, não poderia? Continuaria sendo verdade, não continuaria? Ou menor do que 1000? Sim. Então, todos esses pessoais, todos esses números aqui, ó, eles são cotas superiores. Por quê? Porque eles são maiores do que a sequência. Mas só que dentre todas essas cotas superiores, tem uma que ela é mais... A gente dá destaque para ela. Que seria essa aqui. Por quê? Porque ela vai ser a menor delas. Concorda que não tem nenhum número menor do que 1 que seja cota superior para essa sequência n? Se você tentar lá, sei lá, 0,99999 é um número menor do que 1. Vocês concordam que esse número 0,9999 aqui, ó, menor do que 1, ele não vai ser cota superior? Concorda que ele não é cota superior? Por que que ele não é cota superior? Vocês concordam que eu consigo um elemento da sequência que seja maior do que esse? Concorda que o 0,9... Quantos 9 eu coloquei aqui? 5, 9. Se eu colocar 6, 9, você concorda que esse número aqui, ele pertence à sequência? E ele é maior do que... Oi? Sim. Ele pertence à sequência e ele é maior do que esse, não é? Ele tem um 9 a mais. Então, qualquer número menor do que 1, você pode colocar em, sei lá, 1 milhão de 9, né? 1 trilhão. Qualquer número com esse formato, 0,99999, ele não vai ser cota superior. Agora, é certeza que esse número aqui, ele não atinge 1 nunca, né? Ele só vai atingir 1 no limite, não é isso que a gente viu? No limite, ele vale 1, porque, a priori, ele é sempre menor do que 1. Então, essa menor das cotas, né? A menor das cotas superiores, a gente dá um nome especial. A gente vai chamar ela de supremo. Então, ficou claro o que é o supremo? Destacar aqui para vocês. É a menor das cotas superiores, porque cotas superiores existem infinitas, né? O 1, o 2, o 3, o 5, raiz de 2, π. Qualquer número maior do que 1, tem infinitos números maiores do que 1, todos eles são cotas superiores, tá vendo? Qualquer número maior do que b é cota superior. Agora, a menor das cotas superiores, a gente dá o nome de supremo. Ficou claro o que significa supremo? Sim. Beleza. Agora a gente vai definir o oposto, né? Ou seja, o pessoal que está atrás, digamos, né? Se a gente viu o pessoal que estava limitado superiormente, né? Que seria o B da história, agora os meus elementos da minha sequência são todos maiores do que esse determinado número. Esse número, ele continua sendo um número real, tá vendo? Então, a gente fala que uma sequência era limitada inferiormente. Nesse caso aqui, essa sequência era limitada inferiormente também, né? Quem que vocês acham que seria... Isso aqui é maior do que alguém e menor do que alguém, não é? Esse aqui a gente viu que é menor do que 1. E desse lado aqui, quem que eu colocaria? Quem que vocês acham que esses números aqui é maior, eles são maiores do que quem? Quem que limita inferiormente essa lista de números reais? 0. 0. 0 é um candidato. Todo mundo é maior que 0, né? E se eu colocar para vocês 0,1? Será que 0,1 serviria? Não? Eu acho que sim. Anne falou que acha que sim. Alguém falou que não. Então, você acha que existe um número menor do que 0,1? Vou colocar 0 aqui, 0,1 um pouquinho maior aqui, né? Qual que é o primeiro elemento aqui dessa sequência? Concorda que o primeiro elemento é meio? Quando n vale 1? O próximo elemento é quem? 2 terços, não é? 2 terços, 0,66. Vocês lembram da aula passada que essa coisa estava convergindo para 1?
Então, vocês concordam que 0,1, ó, não tem ninguém aqui menor do que 0,1, pois tem? O primeiro é meio. Então, 0,1 serviria, não serviria para ser uma cota inferior? Todo mundo é maior do que ele, não é? Começa do meio e todo mundo está crescendo aqui, ó. Fica entre meio e 1, não é? Todo mundo acumulando aqui, ó. Tranquilo, gente? Então, 0,1 serviria. E 0,4999, você acha que serviria? Para ser uma cota inferior? Sim. E exatamente 0,5, será que serviria? Não? Ó, tá vendo que aqui tem uma igualdade? Existe algum elemento da sequência, os elementos da sequência são esses AN. Esses AN, eles têm que ser maiores ou igual a A, para A ser considerado uma cota inferior. Então, se eu pego A exatamente 0,5 para esse caso, todo mundo é maior ou igual a ele, não é? Porque ele começa exatamente no 0,5, que é o primeiro termo da sequência. Então, esse 0,5 ele vai servir, sim, e aí a gente vai dar um nome especial para ele, igual a gente deu para o Supremo, a gente vai catalogar a maior, agora inverte o nome, tá vendo? A maior das cotas inferiores, a maior delas, a gente vai dar um nome especial de ínfimo. Logicamente que 0, 0,1, 0,499999, todos eles, né, menos 5, menos 1000, todo mundo que for menor do que meio vai ser uma cota inferior, porque os elementos da sequência vai ser maiores ou iguais a esse número. Mas só que a maior delas é exatamente o 0,5. Então, o 0,5 aqui eu vou dar o nome de ínfimo. Então, ficou claro o que significa ínfimo e o que significa supremo? Professor, Oi, Lucas. se fosse uma sequência decrescente, o maior número dessa sequência poderia ser um supremo? Poderia. A gente vai ver na aula de hoje ainda a respeito de sequências crescentes e decrescentes, né? Que é essa que a gente classifica como monótona. Por enquanto, a gente não classificamos ainda esse termo, mas o primeiro termo de uma decrescente pode ser considerado, assim, como supremo. Né? Porque ela vai decrescer. Beleza? Ok. Então, se a gente junta esses dois mundos, ou seja, se a gente pega o que significa ser limitado superiormente e inferiormente e junta as duas coisas, ou seja, se eu tiver um A desse lado e um B desse outro, e os elementos da sequência estiver aqui no meio, a gente vai falar que essa sequência é limitada. Ou seja, ela é limitada quando ela for limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Tranquila a definição? Agora, você pode pensar o seguinte, essa sequência que a gente acabou de ver, ela fica presa entre 0,5 e 1, não é isso? Ela, bolinha fechada aqui, né? E bolinha aberta aqui. Todos os elementos ficam aqui, né? Acumulando aqui perto do 1. Aí, o que essa linha aqui quer dizer? Essa linha quer dizer que nem sempre a minha sequência ela vai ser simétrica em relação à origem. Nesse caso aqui, ó, quem seria o K da história? Porque eu falei, isso quer dizer que existe um K, de forma que para todo N natural eu tenho módulo de AN menor ou igual que K. O que significa o módulo de AN menor ou igual que K? Significa que todo mundo está preso entre menos K e K. Isso aqui que significa o módulo de a distância do AN até a origem, né? O módulo de AN, o que é isso aqui? É a distância de AN até o zero, né? Propriedade de módulo. Então, isso aqui ser menor do que K, K é o raio, né? Tanto para cá quanto para cá. Então, nesse caso aqui, tá vendo que não tá centralizada? Nesse caso aqui não está centralizada. Imagine que o 0 esteja aqui, o 1 vai estar aqui, a minha sequência vai estar entre 0,5 e 1. Lucas chegando. Mas tem Lucas, viu?
Um, dois, eu acho que chegou mais outro aqui. Tinha Lucas Alves, Lucas Pereira e agora Lucas Magalhães. É a turma dos Lucas, né? Aí, quem que seria o K aqui nesse meu mundo, né? Então, o K aqui nesse meu mundo aqui, o que eu faria aqui nessa situação? Quem que seria o K? Aí eu iria pegar do menos um. é, eu ia pegar do menos um até o um, do menos um até o um, tá vendo? Então, se eu pegar todo mundo aqui, ó, não fica errado eu falar que a sequência n dividido por n mais um, ela está presa entre um e, e menos um. Não está errado, tá vendo? Se eu pegar o k exatamente igual a 1, o raio de convergência igual a 1, então não fica errado. Beleza? Então, para poder juntar os dois mundos, o que a gente faz, na verdade? A gente pega um raio e mesmo se a minha sequência não tiver centrada na origem, que é o caso dessa aqui, ó, tá vendo? Ela não está centrada no zero, ela está, na verdade, do 0,5, né? Ela está daqui para frente só. Então, não fica errado eu pegar esse pessoal aqui, ó, que não tem elemento nenhum, e colocar na história. Ficou claro como é que a gente define uma sequência ser limitada utilizando a propriedade de módulo? Ou não? Sim ou não, gente? Eu achei mais ou menos. Mais ou menos, Anne? Então, para Sim. vocês verem, o que eu fiz aqui, ó? Vamos voltar de novo nessa sequência aqui. Essa sequência, igual eu coloquei para vocês aqui, ó, não tá errado eu falar que ela tá presa entre menos um e um. Por mais que, na verdade, eu sei que ela tá presa entre 0,5, né? Ela tá presa entre 0,5, menor ou igual, né? E 1. Se eu falar que ela tá presa entre menos um e 1, não está errado. Então, aqui eu posso pegar o K igual a 1 para esse caso. Então, o que não pode é faltar. Agora, sobrar, igual tá sobrando esse pessoal todo aqui sem ninguém, ó. Não tem problema sobrar. O que não pode é você deixar, por exemplo, a informação seria errada se você falar que essa sequência, n dividido por n mais 1, ela está presa entre 1 e 0, sei lá, 0,7. Aí está errado, né? Porque esse aqui está errado, porque a gente sabe que tem um meio que faz parte dessa sequência e o meio é menor do que 0,7. Agora, falar que isso aqui é maior do que menos 1, não pode considerar n com números negativos. Qual n? As imagens, eles podem ser números negativos. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Felipe. O n que você está falando aí é o quê? É esse camaradinha que está aqui? Esse n aqui? Porque esse n aqui são os naturais, né? O domínio da minha sequência, então, você tem n dividido por n mais 1. Esse n aqui não pode ser negativo. Por que ele não pode ser negativo? Porque ele é o domínio da minha função. E a função sequência, a gente viu que ela é definida nos números naturais. Então, não tem como, né? Agora, a lei de associação pode produzir números negativos. Exemplo, se você pega uma sequência AN como sendo, sei lá, menos n, então, para você ver, a imagem do 1 é menos 1. A imagem do 2 é menos 2. Ou seja, a imagem é um número real. Tranquilo? Tranquilo? Agora, o N, quem que é o N? O N é o camarada do domínio. E o domínio é os naturais, né? Então, não tem como o N ser negativo. Ficou claro? Beleza. Deixa eu dar uma limpada aqui. Para explicar essa parte final aqui. Esse axioma ele vai ser interessante. Na verdade, tem umas demonstrações mais na frente, mas esse teorema aqui toda vez que eu tiro o mouse da tela, ele volta para
para uma borracha um pouco maior, a letra. Então, o que é o axioma do supremo, né? O axioma do supremo, que é esse aqui, ele fala que se você tiver qualquer subconjunto dos números reais não nulo, e se ele for limitado superiormente, então esse conjunto possui supremo. Ok? Isso aqui vai ser interessante para o teorema da convergência monótona, que é o último resultado dessa parte de sequência. Então, ele possui supremo, e da mesma maneira, se eu troco essa hipótese aqui, ó, de x ser limitado superiormente por x ser limitado inferiormente, aí vai existir o ínfimo, tá vendo? Ou seja, isso aqui é dado como axioma, a gente não prova esses resultados, mas aqui na próxima página temos um teorema interessante, que é o seguinte, que fala que toda sequência convergente é limitada. Dá para aceitar isso? Vamos só lembrar o que significa ser convergente? O que significa ser convergente? Vocês lembram da aula passada? Uma sequência ela é dita convergente se ela possui limite, não é? Imagina essa sequência aqui, ó, convergindo para L. Então, é uma sequência o quê? Convergente, né? Toda sequência convergente é limitada. Por esse desenho aqui, fica claro que essa sequência é limitada. Nesse desenho aqui, ficou parecendo, né? Imagina que essa aqui foi a sequência n dividido por n mais 1. O gráfico era bem parecido com isso, né? Era crescente desse jeito aqui, né? Fica claro o que significa ser limitada. Significa que vai existir um K pertencente a R mais asterisco, né? Um número real positivo, que não é o zero, de forma que a sequência, ou seja, todo mundo é menor ou igual que K. Então, isso aqui significa ser limitado. Então, eu quero sair do fato que ela possui limite e quero chegar que todas as imagens são limitadas, né? Ou seja, o A1 é menor ou igual que K, o A2 também a imagem do 3, a imagem do 4, a imagem dos infinitos números. Ficou claro o enunciado do teorema? Vocês entenderam o que a gente precisa mostrar? Beleza, então vamos lá. Então, minha hipótese, ou seja, o que eu sei que é verdade, é que existe limite. Então, se existe limite, então, por definição, né, a gente viu definição formal de limite, é que existe um epsilon, né, epsilon maior que zero. Então, aqui eu vou ter um L menos epsilon, aqui eu tenho um L mais epsilon, de forma que a partir de um determinado N, todas as outras imagens a partir daqui, né? Ou seja, todo mundo a partir daqui vai ficar nessa faixa. Poderia ser lá de cima aqui, né? Poderia oscilar, né? Para lá de cima, lá de baixo. Mas o fato é que quando o N fica grande, isso aqui tem que aproximar do L. Então, isso aqui significa que tem limite. Então, para todo N, tá vendo? Maior do que esse determinado N aqui, as imagens vai cair aqui dentro da faixa, né? Usar N, vai cair dentro da faixa L mais epsilon, L menos epsilon. Então, se vale para todo epsilon, eu vou pegar epsilon igual a 1. Então, se eu pego epsilon igual a 1, essa reta aqui, ela vai se transformar em quem? Ela vai se transformar em L menos 1 e L mais 1. Então, vai ficar L mais 1 e L menos 1. Tranquilo? Então, o que acontece? Os meus ANs estão presos entre L mais 1 e L menos 1. Então, significa que a distância do AN até L sempre vai ser menor do que 1. Então, o que significa? Para todo N, maior do que esse aqui, né? Porque o pessoal daqui para trás, ó, daqui para trás, o que é o pessoal daqui para trás? São os N menores do que esse N grande aqui, né? Esse pessoal daqui para trás, vocês concordam que é uma quantidade finita? Sim. Finito, não é? Porque a quantidade infinita está aqui para frente, não está? Quando o n vai para mais infinito, não é? Sim. Então, esse pessoal que está daqui para frente, ó, para você ver o controle que eu tenho deles.
Eu sei que o que é o módulo de AN? É a distância do AN até a origem. Ó, imagine esse AN aqui. A imagem dele está aqui no eixo do Y, né? Ó. A distância dele até a origem é esse tamanho aqui, ó. É esse tamanho aqui. O que é esse tamanho aqui? Eu subtraí e somei L, tá vendo? Menos L mais L, é meu coisa de zero, isso aqui. Isso aqui eu posso usar desigualdade. Vocês lembram da desigualdade triangular? Do curso de cálculo 1? Sim ou não? Não? Não sei se chegamos a ver isso, não. Vamos lembrar num triângulo. Um triângulo qualquer aqui, ó. Por que lembra? Imagina que esse triângulo aqui é x, y, z. Os lados desse triângulo. Vocês concordam que se você pegar qualquer um desses aqui, ó, você pegar módulo de x mais y, se você somar x mais y, fazer um triângulo mais para poder lembrar mais a desigualdade triangular. Imagine que você pegou x aqui, um vetor x, y, x, y. Quando você soma dois vetores, vocês lembram da regra do paralelogramo? Vocês pegam um representante do x aqui, não é isso? E soma. Vocês lembram de geometria analítica? A regra do paralelogramo? Somar vetor? Beleza. Sim. Então, esse camarada aqui é o x mais y. Esse aqui, a diagonal, é o x mais y. Vocês concordam que o x mais y ele tem que ser menor ou igual do que o x mais o y? Ou seja, para formar triângulo, um lado ele tem que ser menor ou igual do que a soma dos outros dois, concorda? Porque o máximo que poderia acontecer, ó, para vocês verem, imagine que o y está aqui. Se eu coloco esse x, ó, eu estou colocando esse x aqui, ó. Então, esse aqui é o x mais y. Então, se eu pego o x exatamente na mesma direção do y, o x mais y ficaria exatamente em cima, não era? Não daria para formar triângulo nesse caso, pois daria? Né? Se você pegasse esse x aqui, ó, e fosse abaixando... aqui é o x mais y. Imagine que você pegou esse x aqui e fizesse isso com ele. Quando você somasse x mais y, esse aqui é o y, esse aqui é o x. Quando você somar x mais y, tá vendo que não forma triângulo? Se esse x caísse aqui, dessa maneira? Então, para ser um triângulo, a soma de dois lados tem que ser maior do que a soma de um lado, senão não forma triângulo, concorda? Ou não? Entenderam, gente? O Valdomiro, repete de novo, por favor. Tá, beleza. Vamos voltar lá do início de novo. Ó, vamos somar dois vetores. Imagine que você tem o vetor x e o vetor y. Para somar o vetor x com o vetor y, você pega esse vetor x aqui, coloca um representante aqui e pega essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal aqui é x mais y. Tá vendo que eu formei um triângulo? X mais y, ou y não, aqui é x. Opa, apaguei demais. E aqui y. Beleza? Formei um triângulo de lado x, y e x mais y. Para me formar triângulo, ó, se eu pegar o y aqui e se eu pegar o x logo aqui na frente dele, quando você somar x mais y, vocês concordam que vai ficar em cima? Vai ficar caído, um segmento vai ficar exatamente do mesmo tamanho do outro? Não forma triângulo, pois forma? Se eu pegar o x e o y desse jeito aqui, ó. Nesse caso aqui, o x mais y é igual a x mais y, não é? Eu estou somando esse vetor y com o vetor x, só que um está na mesma direção do outro. Então, não forma triângulo. Então, para formar triângulo, esse lado aqui, ó, ele tem que ser menor. Tá vendo? Se ele é menor, a hora que ele cair aqui, ó, ele não vai tampar, o segmento x mais y vai ser maior, não vai? Ó, o x mais y
A hora que você pegar e cair ele para cá, o x mais y vai ser maior. Então, eu vou ter realmente um triângulo. Por isso que lembra a desigualdade triangular, tá vendo? Eu tenho esse lado aqui, tem esse outro lado. Então, isso aqui faz o papel do x, isso aqui faz o papel do y. Viu? Ó, esse aqui faz o papel do x da história, esse aqui faz o papel do y. Então, isso aqui é menor do que o módulo de x mais o módulo de y. A desigualdade triangular é exatamente isso. O módulo de x mais y é menor do que o módulo de x mais o módulo de y. Né? A gente chama isso aqui de desigualdade triangular porque lembra a formação de um triângulo. Só que esse aqui eu sei que ele é menor do que 1. Por que eu sei que ele é menor do que 1? Porque os infinitos números que estão a partir desse n aqui, ó, tá vendo? A distância desse AN até o L, ó, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês mais claramente. O AN vai estar aqui, não vai? O L vai estar aqui, ó. A distância do AN até o L é um pedacinho pequenininho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o AN, esse aqui é o L. Tá vendo que o pedacinho é pequenininho? Ó, o que é o 1? Por que eu tô falando que é menor do que 1? 1 é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui vale 1. Essa distância aqui também vale 1, tá vendo? Então, a distância do AN até o L é menor do que 1, tá vendo? A distância do AN até o L é esse pedaço aqui, ó. Tá vendo que esse pedaço aqui ele é menor do que esse? Ficou claro? Ou não? Sim. Ficou? Beleza. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, o que a gente tem? Então, a distância do... A distância do AN até o L é menor do que 1, e esse camarada aqui eu simplesmente conservei ele. Então, eu tenho certeza que o AN ele não ultrapassa 1 mais módulo de L. O que é 1 mais módulo de L? É exatamente essa reta aqui de cima, ó. Ou seja, a distância desse AN aqui, a distância desse AN até a origem, não vai ultrapassar essa reta aqui de cima. Então, está limitado, não está? Superiormente? Sim. Agora eu tenho que preocupar com quem? Esse pessoal finito aqui, ó, você poderia perguntar, e se a imagem desse 2 aqui tivesse descambado lá para baixo? Fosse um número negativo? Tem essa possibilidade, não tem? Se a imagem desse elemento, desses finitos aqui, ó, fosse números negativos. Imagine que o eixo do y continua aqui, né? A imagem do 2, por exemplo, fosse um número negativo. Poderia acontecer. Então, por isso que eu estou pegando essas possibilidades aqui. Eu vou pegar o K como sendo o maior desses números, né? A imagem do A1, a imagem do A2, até a imagem do AN. Ou seja, essa quantidade aqui ela é finita. Se ela é finita, eu posso calcular quanto que ela vale. E aí eu vou juntar com esse camarada aqui, que é exatamente essa reta aqui de cima. Tá vendo essa reta aqui? Deixa eu colocar outra cor. Essa reta aqui. E eu vou pegar o maior desses números, né? O maior desses números eu vou chamar de K. Então, isso aqui é certeza que eu vou ter, que a minha sequência era limitada por esse K. Então, essa é a demonstração do teorema, tá vendo? Ou seja, quando eu escolho o K dessa maneira, eu tenho certeza que... O que significa ser o máximo de um conjunto? Significa que todos os elementos desse conjunto é menor ou igual do que esse elemento que eu estou chamando de máximo do conjunto. A pergunta é, o K pode ser algum desses? Pode. O K pode ser algum desses números aqui, ó. Desde que ele seja o maior dos elementos. Imagine que você tem um conjunto formado por 1, 2 e 3. Quem que é o máximo desse conjunto? O máximo de x é quem? É 3, concorda?
Por quê? Porque 3 é maior ou igual que 1, o 3 é maior ou igual que 2 e o 3 é maior ou igual que 3. Então, ele é o máximo, né? O elemento maior do conjunto. Então, o que é o K? O K ele tem que ser maior ou igual do que cada elemento do conjunto. Beleza? Ficou claro até aí, gente? Tá, agora, para finalizar, o que a gente pode perguntar aqui? Será que a gente viu que toda sequência que converge é limitada? Agora, a recíproca, ela não é verdadeira, tá vendo? Porque essa sequência aqui, ó, ela é limitada. Vocês concordam que ela não ultrapassa 1? Os elementos dessa sequência é quem? É 1, menos 1, 1, menos 1, e assim vai, né? Todo mundo aqui, ó, em módulo é menor ou igual que 1, não é? Todo mundo em módulo não é menor ou igual que 1? Então, significa que essa sequência ela está limitada entre... Ou seja, o meu AN ele é menor ou igual a 1 e ela é maior ou igual a menos 1. Para todo N, né? Porque os elementos dessa sequência é 1 e menos 1. Então, é certeza que ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Mas essa sequência ela não converge. Por que ela não converge? Porque quando o N vai para mais infinito, esse limite aqui não existe. Ele fica o quê? Ora valendo 1, ora valendo menos 1, ora valendo 1, ora valendo menos 1. Ou seja, isso aqui não converge para nenhum L, né? Para nenhum valor finito. Beleza? Então, nem toda sequência convergente ou nem toda sequência limitada é convergente. Agora, toda sequência convergente é limitada. Agora, o que a gente vai fazer para poder consertar isso? É introduzir esse conceito aqui de sequência monótona. Uma sequência monótona, a palavra monótona, ela quer dizer o quê? Que não acontece grandes variações, ou seja, o comportamento ele é descritivo, né? Ou seja, ela não apresenta surpresa, a monodicidade não apresenta surpresa. Então, a gente tem 4 tipos: a não decrescente e a crescente, que são muito parecidas uma com a outra. A única diferença é que uma tem um sinal de igual, tá vendo? Ou seja, imagina uma escada. Você pode ficar constante ou crescer, constante ou crescer. Constante ou crescer. Então, isso aqui poderia ser não decrescente, né? Crescente seria uma rampa, né? Ou seja, ela cresce sempre. E aí temos os conceitos que é o contrário, né? Esse. Não crescer significa que pode ficar constante ou decrescer. E poderia decrescer, né? Decrescer seria uma rampa invertida, né? Ou seja, decresce sempre. Cada elemento seguinte é o que? É menor, estritamente menor, né? Do que o da frente. Então, esses 4 tipos são o que a gente classifica como sendo sequência monótona. Ficou claro? Sequência monótona? Ou não? Acho que sim. Então, vamos lá. Então, sequência monótona. Esse teorema aqui é o carro-chefe da sessão, né? O último resultado que vocês vão encontrar lá na seção 11.1. E utiliza bastante esse resultado aqui para resolver alguns exercícios, né, da sessão. Como ela é monótona, ela pode ser de qualquer um desses 4 tipos. Sempre aparecem essas linhas aqui nesse programa, não sei por que aparece. Quando você rola a página, aparece a linha, né? Essa linha não é do texto. Então, o que acontece? Como ela é monótona, ela pode ser qualquer um dos 4 tipos acima. Aqui eu fiz a demonstração apenas de um dos casos. Porque o teorema fala que toda sequência monótona, tá vendo que agora eu acrescentei a hipótese monótona, se ela for limitada, agora ela vai ser convergente. Então, agora eu tenho a hipótese que ela é limitada, e aí eu vou mostrar que ela possui limite. Ou seja, essa aqui é exatamente a volta do teorema que a gente acabou de demonstrar.
Ou seja, se ela for monótona, vale se somente se, né? Ou seja, se ela for monótona, se ela for limitada, ela vai ser convergente, e se ela é convergente, independente se ela é monótona ou não, ela vai ser limitada, que é exatamente o teorema anterior. Então, aqui eu vou pegar o caso quando a n ela é não decrescente, tá vendo? Se ele é não decrescente, e eu vou pegar o caso que ela é limitada superiormente. Então, ela é não decrescente. Então, ela fica constante ou cresce, que é o primeiro caso que a gente viu. E eu vou pegar o caso que ela é limitada superiormente. Então, se ela é limitada superiormente, então tem um limite aqui, né? L. Ou seja, ela não vai ultrapassar esse L, porque ela é limitada superiormente. Ou seja, ela não passa desse camarada aqui. Todos os AN é menor ou igual a L. Como ela é não crescente, então o primeiro termo aqui, A1, vai ser o menor elemento dela, né? Ou seja, porque ela inferiormente ela é limitada pelo primeiro termo. Foi o que alguém, acho que foi Felipe, perguntou na aula de hoje. Então, se ela for não decrescente, o primeiro termo aqui vai ser o menor deles, e o maior dele, eu estou supondo que ela é limitada superiormente, vai ser o L. Então, vamos mostrar que ela converge. Ó, pra você ver, ó, fica claro que como ela não decresce, e ela é limitada superiormente para L, que vai ser o supremo da história, então ela vai convergir exatamente para o supremo, que foi exatamente a pergunta do início da aula. Então aqui eu tenho o meu conjunto dos termos, que vai fazer o papel do X, lá do axioma do supremo, né? Vocês lembram? X está contido em R, X não vazio, X limitado superiormente. Com essas três hipóteses, eu tinha lá que existia o supremo, né? Ou seja, no axioma 1.5, que é exatamente o axioma do supremo, ela possui supremo. Então, aqui o AN era limitado superiormente, é não vazio, está contido em R, então existe o supremo, tá vendo? Então, vamos mostrar que o limite é exatamente esse supremo. Então, para vocês verem, aqui tem um desenho que eu acho que ajuda a entender a dinâmica. Eu tenho o supremo, que é o L aqui, tá vendo? Eu tenho o L, que é o supremo. Vocês concordam que se eu pegar qualquer epsilon maior que zero, qualquer epsilon, se eu subtrair do número L, isso aqui não vai ser uma cota superior? Lembrando que cota superior, para ser cota superior, o AN tem que ser menor ou igual do que L, não é? Para ser cota superior. Os elementos da sequência tem que ser todo mundo menor. O L, vocês lembram que é a menor delas, né? Porque aqui é o supremo. Se L é a menor dela e eu tirei um pedacinho do L, então ele veio um pouquinho para trás, não veio? Se ele veio um pouquinho para trás e se ele fosse cota superior, não poderia existir. Esse camarada aqui não seria o supremo, porque o supremo é a menor. Como é que vai existir um L menos epsilon que é menor do que L ainda, que é cota superior? Concorda que é impossível? Então, esse L menos epsilon não é cota superior. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim? Ó, pra você ver, se eu pego L mais epsilon, vocês concordam que L mais epsilon é cota superior? Sim. Vocês concordam que L mais epsilon não é supremo? Sim. Porque o supremo tem... Eu estou chamando de L, tá vendo? Ou seja, como L mais epsilon é maior do que L, ele não pode ser supremo, ele é simplesmente uma cota superior. Qualquer número aqui para frente é simplesmente cota superior, porque a menor delas é o L, tá vendo? Eu estou supondo que é o L. Agora, o L menos epsilon não pode ser cota superior. Então, beleza. Se vocês entenderam, tá ótimo. L menos epsilon não pode ser cota superior. Se ele não é cota superior, significa que tem elemento da sequência depois dele, né? Maior do que ele, né? Porque se não existisse elemento da sequência maior do que ele, se todo mundo tivesse aqui para trás, ele seria o supremo. Concorda que ele seria o supremo? Sim. Então, beleza. Então, se tem alguém depois dele, tá vendo? Significa que existe um N natural, de forma que vai ter o quê? Algum elemento da sequência maior do que o L menos epsilon.
Então, o que acontece? Eu vou usar o fato de que a n é não decrescente. Então, vamos ver essa desigualdade aqui. Ó, esse fato aqui, como que eu explico esse fato aqui? Eu explico pelo fato de que L menos epsilon não é cota superior. Então, não é cota superior. Então, significa que existe um elemento AN maior do que L menos epsilon. Está aqui no desenho, tá vendo? Agora, para todo nzinho maior do que esse nzão, qual que é a comparação que eu faço da imagem desse nzinho com a imagem desse nzão? O que vocês acham? É maior, menor? Pior que a cola está aqui, né? Eu estou usando o fato não decrescente, tá vendo? Se é não decrescente, o n, esse n aqui, é maior do que esse. Então, concorda que a imagem também tem que ser maior? Por quê? Porque fica o termo da frente sempre é o quê? Ó, aqui está o n grande e o n pequeno está na frente, né? Imagina que esse aqui é a imagem do n grande e esse aqui é a imagem do... Esse ou esse aqui é a imagem do n pequeno. Então, concorda que essa parte aqui, ó, é porque não decrescente, beleza? Essa desigualdade aqui. Agora, essa outra desigualdade aqui, como é que eu explico ela? Por quê? Porque L é o supremo. Se L é o supremo, tá vendo? O L tá aqui, ó. Não pode ter nenhum elemento da sequência maior do que o supremo. Concorda que não pode ter? Todo mundo tem que ser menor, né? Tranquilo? Porque o supremo também é uma cota superior. E por outro lado, logicamente que o L ele é menor do que o L mais epsilon. Então, o que eu mostrei aqui? Ó? Eu mostrei que o L menos epsilon é menor do que o AN, que é menor do que L mais epsilon. Isso aqui é exatamente a definição de limite que eu queria mostrar, tá vendo? Para todo epsilon maior que zero, existe um N tal que para todo n pequeno maior do que esse n grande, acontece isso, acontece isso. Ou seja, eu acabei de mostrar que o limite de AN é exatamente L, que é o supremo de quem? Das imagens. Ficou claro? A demonstração de um caso, né? Os outros três são similares, né? Eu retirei desse material a demonstração dos outros três casos. Mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver a demonstração dos outros três casos, na outra vez que eu dei essa disciplina, eu fiz a demonstração dos outros três casos. Se vocês quiserem comparar, né, podem ficar à vontade, vocês devem encontrar essa aula. Acredito que eu até mandei para vocês lá no Classroom, se quiser conferir, ok? Fique à vontade. Então, o que eu tinha preparado para vocês era isso. Alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilo? Boa tarde para todo mundo. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais, Rian.